Bem-vindos ao Quarto Revolucional. Eu sei que vocês estão ansiosos para começar a ver essa palestra, mas eu preciso contar uma novidade antes que vocês comecem a assistir. Vocês sempre quiseram estudar aqui na Revo, e a gente sabe que é em Curitiba, nem todo mundo mora aqui, nem todo mundo pode vir para cá. Então a gente finalmente conseguiu fazer uma plataforma online legal para vocês e ela vai ser esse final de semana. É isso. Espero que vocês tenham uma boa palestra. Oi pessoal, meu nome é Rainer Alencar, eu sou professor aqui da Revolution. Eu sou Character Designer há mais ou menos 7, 8 anos. Eu já trabalhei para clientes como a DreamWorks, Nickelodeon, Mattel, Abril, Bandai. Então eu tenho toda a experiência com o mercado nacional quanto o mercado internacional. Já trabalhei com jogo, filme, revista, livro, projeto de curta, série, projeto de longa. Então, toda essa área de desenho, eu acho que eu já passei pela maior parte dela. Então, hoje eu vim aqui para vocês para trazer um pouco dessa experiência de como é trabalhar com desenho cartoonizado e explicar também para vocês o que é o desenho cartoonizado para quem tem pouca experiência e para quem tem interesse em descobrir mais como funciona essa área e como que você pode trabalhar dentro dela. Eu comecei a trabalhar com ilustração, eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu estava no final do ensino médio e eu conhecia um ilustrador que trabalhava e até então eu não sabia da existência, digamos, de um ilustrador na minha cidade. Eu morava em Brasília, então tinha muito pouco acesso a essa parte artística ali. Todo o Distrito Federal ele é regido por concurso público e concurseiros e toda essa cultura que não tem nada a ver com arte. Então, quando eu fiquei sabendo que tinha alguém próximo de mim que trabalhava com isso, eu fiquei maluco. E eu falei assim, como que dá para trabalhar com isso? E eu falei que eu comecei a trabalhar com 17 anos, mas eu frequentava esse local, esse estúdio, desde que eu fiquei sabendo, que foi mais ou menos com uns 14, 15 anos. Então, direto eu ia lá no estúdio, eu falava, o que vocês estão fazendo e tal. Eu tava lá sempre, tava entender como funcionava. Então, essa pessoa que teve bastante paciência comigo, digamos assim, sabe? De ter essa criança o tempo todo perturbando e perguntando como funciona e querendo aprender. Então, quando eu tive 17 anos, eu peguei meu primeiro freelance com ele, que foi justamente eram uns designs para... Acho que eram uns ímãs de Kinder Ovo, uns ímãs de Kinder Ovo, que era justamente, não era nem brasileiro, eram uns Kinder Ovos de algum país da Europa. Muito engraçado, assim. Os desenhos ficaram horríveis. Eu não tenho mais, isso já foi perdido já. Mas daí eu fiz esses designs, aí eu já estava estudando já nessa época desenho e tal, então já estava melhorando um pouco. Meu desenho não era bom, mas justamente era bom o suficiente para eu tentar, digamos assim. E daí eu fui pegando outros e outros com ele até o momento que eu comecei a ficar fixo. Daí eu ficando fixo com ele, a gente trabalhava muito com storyboard, que são justamente esses planejamentos para animação ou para gravação de vídeo em forma de desenho. E daí a gente trabalhou eu trabalhei uns 2 anos, justamente nesse estúdio, que é o Estúdio Gurei, lá de Brasília. E a gente fazia muito trabalho para publicidade, e a gente trabalhava muito com storyboard. E durante esse período, eu publicava meus trabalhos que não era relacionado ao trabalho especificamente de storyboard, ou seja, meus trabalhos pessoais eu publicava na internet. Acho que na época até Orkut, DeviantArt. Acho que Orkut e DeviantArt era o que eu tinha na época, assim. Eu não tinha muitas outras redes sociais, apesar de que tinha gente que postava, acho que no Flickr, não sei. Tinha umas redes sociais bem engraçadas antigamente que eu nem lembro mais. Então, eu publicava esse meu trabalho na internet e esse trabalho era visto por algumas pessoas e essas pessoas começaram a me pedir trabalhos. Porque a gente tem muito diretor de arte, muita gente envolvida com essa parte de busca de ilustradores, eles estão na internet. Então eles veem o seu trabalho e eles eventualmente vão precisar de algo parecido com aquilo e eles vão lembrar daquilo que eles viram e eles podem te chamar, eventualmente. Tanto eu comecei a postar trabalhos lá para 2013 e eu comecei a recolher frutos disso lá para 2015, desses trabalhos que eu postei em 2013. Então o cliente vinha, olha aqui, eu vi esse trabalho aqui, eu gostei, eu queria uma coisa parecida com isso. E é engraçado. Então, ou seja, não adiantava aquela pressa de falar assim, eu vou entrar no mercado agora, eu vou trabalhar agora. Porque aquele meu desenho que eu postava, que eu estava fazendo tudo aquilo que eu estava fazendo, eu fui começar a colher frutos disso, 2 anos depois, sabe? Antes disso, ainda fazia alguma coisa ou outra, mas depois de um tempo, justamente de uns 2, 3 anos, que eu comecei, beleza, eu botei meu pé
com força, digamos assim, no mercado e comecei a ter sempre trabalho, então já não tinha mais aquela dúvida de, tipo, será que vai dar certo isso aqui? Ou quanto tempo será que isso aqui vai dar certo? Será que ano que vem as coisas vão estar bem? Então, é muito comum na área a gente ter essa preocupação de se ano que vem a gente vai conseguir ainda estar bem ou não, como que vai ser as coisas. Mas se planejando direitinho e com organização e com experiência, você vai entendendo que é um mercado que dá para você trabalhar e é um mercado que dá para ter uma certa estabilidade. É complicado falar de estabilidade porque estabilidade é um termo muito subjetivo. Tem muita gente que fala assim, não existe estabilidade. Só que falar não existe estabilidade também é algo é escrever em pedra algo, sabe? Eu acho que estabilidade existe, assim como sorte existe, assim como amor existe, beleza. Todos esses são termos subjetivos, mas eu acho que tudo existe de forma, pelo menos parcial, ou seja, existe uma estabilidade parcial, não é que não existe estabilidade, eu acho que nada existe só em absoluto. Então, se você pegar que você é uma pessoa organizada, que você é uma pessoa que tem um trabalho bacana, que você é uma pessoa que sempre tem clientes, e independente do mercado, você pode haver flutuação é normal, você tem tempos de baixa, tem tempos de alta, mas se você soma todo esse tempo e você conseguindo dividir tudo isso, você conseguir se manter bem, você tem uma estabilidade. Você pode não estar sempre com o mesmo cliente, você pode não estar sempre com o mesmo trabalho, mas você tem uma estabilidade relativa. Então, eu acho que isso é possível, justamente para todos nós da área de arte. É complicado, mas o que não é complicado, sabe? Então, daí eu consegui justamente me estabelecer dentro da área e daí um trabalho vai chamando o outro e justamente, dependendo de como for, alguns trabalhos diferentes acabam vindo. Igual eu falei, eu trabalho com animação em geral, tipo, o meu portfólio é todo, em geral, de trabalhos de animação, seja de curta, filme, série, mas eu acabei também trabalhando em outras áreas, como eu falei, eu cheguei a fazer, eu tinha esquecido, mas eu já fiz até quadrinhos, sabe, na minha vida. Mas você acaba fazendo outros trabalhos, porque outras pessoas de outras áreas vão ver também seus desenhos. Então, tipo, eu tô fazendo sempre animação, mas às vezes alguém quer uma ilustração e fala, poxa, eu quero uma ilustração com a cara daquela animação, sabe? Então eu vou lá e faço uma peça daquilo ali também. Mas em geral, é bom saber que o que você mais faz acaba sendo o que mais vai vir pra você. Ou seja, se eu faço muito personagem, vai vir muito personagem. Se eu faço muito cenário, vai vir muito cenário. Se eu faço qualquer coisa, vai vir qualquer coisa. Então, só que eu acho que qualquer coisa é bom inicialmente, quando você quer entrar ali na área e falar assim, nossa, tá muito difícil, eu preciso pegar qualquer coisa. Mas eu acho que ninguém quer qualquer coisa em geral, sabe? Tipo assim, o que você quer pro seu futuro? O que você quer pro seu marido, pra sua mulher, pra sua mãe, sei lá, qualquer coisa, sabe? Tipo, qualquer coisa poxa, é desanimador pra caramba, né? Então, se você faz qualquer coisa, esses são os trabalhos que você vai pegar, qualquer coisa. Mas se você for muito específico e você trabalhar bastante nisso, você vai conseguir justamente ter esses trabalhos bem específicos. E são trabalhos que geralmente são melhor remunerados e são trabalhos que, em geral, você vai se sentir fazendo mais parte, você vai sentir um pouco menos uma peça dessa engrenagem, que no final também não adianta fugir, a gente sempre é uma peça de uma engrenagem muito maior, que é justamente a estrutura de mercado geral, de qualquer coisa dessas áreas que eu falei, animação, jogo, quadrinho, o que for. A gente é sempre uma peça, mas a gente quer sentir uma peça um pouco mais especial, né? Então, quanto mais especialista você for, eu acho que justamente você acaba se sentindo melhor enquanto você trabalha naquilo e você consegue se enxergar mais no trabalho final, menos do que só uma peça daquilo ali. Falar apenas sobre desenho é um termo muito genérico, porque desenho ele pode ser um desenho arquitetônico, ele pode ser um desenho técnico, ele pode ser um desenho de mapa, ele pode ser um desenho de várias coisas. E por isso a gente usa esse termo cartoonizado, que é um termo inglês, americano, que é justamente que remete a esses desenhos, tanto de jornal, quanto os desenhos que passavam na TV. E qual a diferença do desenho realista para um desenho que é cartoonizado? Um desenho que é cartoonizado é um desenho em que você tenta ou você quer que ele tenha uma estilização, ou seja, que ele seja diferente da realidade. Então, ou seja, se você tem um desenho que ele pareça muito realista, mas que ele tem alguma coisa fantástica dentro dele, sei lá, você tem um braço que estica muito mais do que um braço da vida real, um pescoço muito mais alongado, olhos muito maiores.
esse desenho, mesmo ele tendo um acabamento bem realista, ou seja, ele tem uma textura muito realista, ele tem uma iluminação muito realista, ele ainda é um desenho cartoonizado. Muita gente confunde o desenho cartoonizado com um acabamento simplificado, ou seja, quando às vezes você olha um desenho que ele é cartoonizado, mas você vê ele com um acabamento muito próximo do real, você acaba achando que aquele desenho é um desenho realista. Mas ele não é um desenho realista, ele é um desenho cartoonizado ainda, porque a questão dele ser cartoonizado ou não tem a ver com design mais do que o acabamento. Isso acaba confundindo muita gente no início da área, que a gente está começando a trabalhar com desenho, às vezes não sabe diferenciar muito isso. Então, um desenho realista ele pode ter um acabamento muito simples e um desenho cartunesco ele pode ter um acabamento muito rebuscado. Acabamento não condiz tanto com a questão do design em si. Então, um desenho cartoonizado é um desenho estilizado em geral. E, geralmente, as pessoas só costumam identificar muito como desenho cartoonizado um desenho muito estilizado. Mas um desenho um pouco estilizado, ele já é cartoonizado também, porque ele não retrata a realidade de forma mais precisa que ela poderia ser retratada. E existe uma intenção por trás disso, seja para fazer uma crítica, seja para fazer uma ironia, uma piada. Então, ele tem um motivo de ter essa distorção com a realidade. E geralmente é utilizado justamente para ser alguma coisa mais engraçada, porque os desenhos no início eles tinham essa função de serem engraçados, porque os desenhos inicialmente eram só voltados para criança e com o tempo que eles foi expandindo e sendo o que é hoje. Meu desenho ele é especificamente cartoonizado, eu não trabalho com desenho realista. Meu desenho ele é sempre cartoonizado, mais ou menos cartoonizado, mas ele é sempre cartoonizado. Então esse desenho ele vai ser muito utilizado para animação, vai ser utilizado para livros, vai ser utilizado em jogos. Então esse desenho ele vai variar de acordo com essa mídia que ele for utilizada. Geralmente, desenhos para quadrinhos não vão ter o mesmo grau de complexidade que um desenho que é para animação. Porque um desenho que é para animação, ele tem que ser refeito muitas e muitas vezes. Um segundo de animação tem em média 23 quadros por segundo. Ou seja, são 23 desenhos que se repetem em um segundo. Então, se isso for se repetir em uma hora, isso dá milhares de desenhos. Então, se você vai fazer milhares de desenhos, você não pode fazer esse personagem ou esses personagens com tanta complexidade, porque para repetir esses elementos várias vezes é mais complicado. Então, por isso que dentro de um quadrinho mesmo assim, no quadrinho que você vai repetir várias vezes o personagem, você não chega perto do número de vezes que você vai ter que repetir dentro de um trabalho de animação. Por isso que um trabalho de quadrinho ele pode ser muito mais elaborado do que um desenho que é para animação. E o jogo, ele funciona mais ou menos parecido, porque no jogo, você controlando o personagem, tem animação ali dentro do jogo. São animações mais organizadas, mais ordenadas, elas são menos soltas, justamente porque elas têm que ter esse padrão de repetição dentro dele. Então você tem a corrida, você tem o personagem estático, mesmo assim, ele vai ter um momento de respiração, ele vai ter uma pose de ataque, uma pose de vitória, então tudo isso é animação também. Então, por isso, dentro do jogo, você ainda também tem essa questão da simplificação também do personagem, tanto quanto da animação. Então, a gente vai ter um desenho 2D, ou seja, um desenho bidimensional, com um desenho que a gente faz numa folha de papel. Ou seja, você não tem a noção de... A gente pode simular uma profundidade nesse desenho, mas ele não tem uma profundidade real. Ele só tem a profundidade do papel. E é diferente do desenho que é tridimensional, que você tem a escultura que é feita no computador, que justamente por ser um cálculo matemático o que mantém ela, você consegue adicionar mais detalhes a esse personagem e por isso você consegue, nos filmes de animação ou até em jogos, adicionar mais detalhes a esses personagens. Então, eles não precisam ser tão simplificados quanto personagens que são de desenhos que passam como os da Cartoon Network ou os da Nickelodeon, que são, justamente em geral, são 2D, ou seja, são bidimensionais. Então, dentro dos jogos, a maioria dos jogos hoje, eles são feitos de 3D, ou seja, eles são todos personagens esculpidos e eles têm toda essa tridimensionalidade e você tem como manter mais o personagem de forma mais fácil, digamos assim, do que o 2D. Não que o trabalho 3D seja mais fácil de fazer ou de organizar, mas que ele tem essa facilidade em relação ao 2D. Dentro dessas áreas que eu citei, livro, animação, jogos, quadrinhos, cada um delas tem um fluxo de trabalho diferente.
Dentro da animação, você tem várias funções para o cartunista. Você tem o character designer, ou seja, quem vai estar desenvolvendo os personagens. Isso é um posto. No caso, é o que eu geralmente atuo. Que é justamente a criação do personagem do zero. A partir de uma ideia inicial que é escrita, a gente vai desenvolver esse personagem. Depois da criação desse personagem, você vai ter outro cartunista, que ele vai estar fazendo o que a gente chama na área de storyboard, que é como se fosse uma história em quadrinhos, em que a gente planeja tudo que vai acontecer na animação, porque a animação ela demora muito a ser feita, então e ela é muito cara. Então não dá para você fazer a animação e depois ver se aquilo ali funciona. Então antes desse processo de animação, a gente faz um storyboard, que é justamente esse quadrinho, entre aspas, de como que vai ser a animação, porque é um processo muito mais rápido e pode ser feito até esboçado. Ele não precisa ter uma arte final limpa, ele não precisa ter cor, ele só precisa ter o planejamento das cenas e como elas funcionam, para ver se ela funciona antes de ser feita, ou seja, é o esqueleto da animação. Então, a gente teve o character design, teve o storyboarder, que fez a parte do quadrinho, e daí sim a gente vai passar para o animador, que é outro cartunista também. E vai passar por esse animador, que é justamente quem vai pegar esses personagens que foram criados no character design, pegar esse storyboard, juntar esses dois e transformar justamente na animação. E desse processo da animação, ainda assim, essa pessoa que anima, geralmente também não é a pessoa que vai mexer com cor, com luz. Então, cada parte do processo, ela, em geral, é passada para pessoas diferentes. A animação, em geral, é uma área que envolve muitas pessoas. E por isso é muito difícil alguém que faz uma animação sozinho, porque são muitos processos e até dá para você aprender todos eles. Mas é muito difícil você, sei lá, se tornar um mestre em todos eles, porque todas essas áreas são muito amplas. Animação é muito ampla, pintura é muito ampla, luz é muito amplo. Então, se você for pegar cada processo desse, você vai passar a vida toda para aprender um pouco de cada um deles. E é por isso que a gente acaba tendo que escolher que viés a gente vai pegar. É diferente do quadrinho, que um quadrinho é bem comum você ter vários quadrinhos que são feitos, escritos, arte finalizado, tudo pela mesma pessoa, porque justamente é um processo que é mais simplificado. Então, dentro da animação, você vai ter que escolher geralmente o seu posto que você quer assumir ali. Então, é muito raro alguém dentro da animação que faz todos os processos da animação, porque não é muito eficaz. Se você faz tudo, acaba que você faz só um pouco de cada, você não vai conseguir fazer um monte de cada. Já dentro da ilustração, é a área mais simples, eu diria, onde você vai trabalhar com todos os aspectos, ou seja, você vai trabalhar com composição. O que seria a composição? A composição é como você posiciona os elementos dentro de uma cena. Se você vai colocar uma luz mais para cima ou mais para baixo, um objeto mais para o lado, mais para o outro, mais para frente da câmera ou mais para trás. E isso é a composição, que funciona tanto no desenho, como na fotografia, como na filmagem, é a mesma coisa. É um elemento de desenho. Eu falar design, mas desenho funciona igual para português ou inglês. Então, isso é um elemento que ele é muito forte e que é trabalhado em todas essas áreas que eu citei por aqui. Então, quando você está trabalhando com ilustração, você vai utilizar dali, geralmente você é um artista só, justamente que você vai fazer esboço, vai fazer linha, vai fazer cor, vai fazer composição, você vai fazer tudo sozinho. E é um processo mais rápido, porque você vai contar toda uma história num desenho só. É diferente de um quadrinho que você conta em vários desenhos uma história, que é diferente de um jogo que você conta em várias fases uma história, que é diferente da animação que você conta em uma sequência de animação uma história. Então, a ilustração você vai trabalhar vários aspectos de todos eles, mas em um bloco só. Então, ele é o mais simples de ser realizado por uma pessoa só. E a ilustração em si vai ser utilizada tanto em livros. Eu acho que o exemplo mais fácil de identificar é justamente no mercado editorial, que é justamente o mercado de livros, revistas, tudo isso que a gente consome, que é impresso em geral. E dentro de todas essas áreas que eu citei, ilustração, jogos, animação, a gente tem um processo estabelecido de como que funciona. Ou seja, você pode ter o jeito que você desenha na sua casa, você tem o seu costume, mas dentro da área você tem já estabelecido como que funciona para a gente poder ter uma noção melhor de prazos e de quando que algo vai conseguir ser finalizado ou não. Geralmente você vai ter o seu diretor de arte, que é justamente quem vai fazer esse controle artístico do que você está fazendo.
E junto com o diretor de arte, tem justamente o pessoal do roteiro, ou toda essa outra parte que não é relacionada à arte diretamente, mas que ela dita o que vai ser feito, como justamente um roteirista ou um escritor de um livro. Tudo isso, apesar de não ditar como que vai ser a arte, tão especificamente quanto o diretor de arte, ela guia o que você vai ter que desenhar, mais do que como você vai ter que desenhar. E a gente tem um processo muito comum, seja para jogo, filme, ilustração, que é justamente o processo de esboço, aprovação, refinamento e finalização. Você nunca vai chegar num processo desses, nenhum desses, e o seu cliente vai te pedir um desenho e ele vai te falar assim, eu quero um personagem que é um menino montado num dragão e não sei o quê. Esses são os personagens que eu preciso de você. E você nunca vai chegar e ele vai falar assim, e a gente tem 1 semana de prazo. É segunda-feira e eu preciso disso pra sexta. Você não vai chegar sexta-feira com o personagem finalizado e falar tá aqui, esse é o meu personagem. Você tem todo um processo de aprovação durante o desenvolvimento desse personagem. Então, isso vale, como eu falei, para todas as áreas, seja para ilustração, seja para qualquer uma delas. Você vai ter várias versões, geralmente, desse personagem ou dessa ilustração, e isso bem esboçado. Dessas versões, você vai ser escolhida qual é a favorita do cliente, especificamente, e aí pode haver alteração ou não, ou até soma dessas ideias dos esboços diferentes que você fez. Daí você vai partir para uma finalização desse desenho, e essa finalização, quando eu digo finalização, você não tem que ser obrigatoriamente uma arte final super limpa, mas uma definição do que é aquele desenho, porque às vezes vão ter muitas linhas muito soltas que ainda dão uma ideia mais ou menos do que é, mas não certeza do que é o design. Então, daí você vai limpar esse design e aí, beleza, agora a gente tem uma aprovação desse desenho. Aprovando esse desenho, a gente parte para a finalização. Isso seja uma finalização que eu chamo de finalização mais chapada, ou seja, que é uma finalização que as cores estão bem primárias, parecendo com essas cores que a gente vê na TV, que no caso é uma cor só, uma cor sólida. Ou a gente pode ter uma finalização mais refinada, que é uma finalização que remete mais a uma escultura 3D, que justamente é uma finalização que demora muito mais tempo e que geralmente também demanda mais prazo, e que essa fase em si, às vezes ela gera muita necessidade de ser refeito ou não, porque um desenho que ele não tem tanta profundidade, às vezes ele é mais fácil de conseguir aprovação do que um desenho que essa parte de você modelar, esculpir com luz, ela demanda muita atenção e pode variar muito de artista para artista, sendo que uma cor mais chapada em si, ou seja, uma cor mais bidimensional, uma cor mais sólida, ela não varia tanto, assim, a não ser artistas que têm um estilo muito específico de cor. Beleza, tem alguns aspectos que eu considero fundamental para acelerar esse processo de entrar na área, que é justamente persistência, publicidade e estudo. Persistência porque cada coisa tem seu tempo, e não adianta você tentar uma vez e falar assim, isso não é para mim. Isso, em geral, é uma frase que eu acho muito errada, sabe? A não ser que você, sei lá, você não tenha pernas e você fale, correr não é pra mim. Que aí beleza, você tem alguma coisa física que te atrapalha de fazer aquilo. Mas qualquer coisa que exija do seu intelecto, eu acho que a gente tem um potencial de transformação muito grande. Ou seja, mesmo você sendo muito ruim em alguma coisa, eu acho que você pode aprender aquilo, seja matemática, português, ou seja desenho, sabe? Então, você tem que ser persistente naquilo. Se você realmente acha que aquilo que você quer para sua vida, tem que ter persistência. Não adianta, você tem que ver que cada falha sua é um passo a mais, é um passo à frente para você chegar justamente naquilo que você quer de vitória, tá entendendo? Então, tem que ter persistência. E essa persistência é justamente no seu caminho. E durante o caminho você vai precisar estudar, porque não adianta você estar nesse caminho sem estudar, porque estudar são justamente esses passos que você vai estar também dando para frente. É uma das formas de caminhar. Então, se você não está estudando, você não está saindo do lugar. Você passa vários anos, se você passa vários anos sem estudar, você está no mesmo ponto que você estava no passado. Então, você precisa estudar. Você tem que transformar isso num padrão de comportamento seu, diário, semanal. Isso tem que fazer parte da sua vida. E todo artista acaba que é um estudante para sempre. Se você não estuda, você fica ultrapassado, você fica defasado. Tem artistas que chegam a níveis técnicos absurdos, digamos assim, que viram referências, assim como
o Frazetta, o Glenkine, ou desenhistas justamente quadrinistas muito importantes, ou animadores muito importantes, mas mesmo esses artistas, eles estudam para sempre, você tá entendendo? Então, não adianta você achar que vai ter um momento que você vai falar, beleza, acabou o estudo para mim ali. Então, se quem tá na área até hoje está estudando pra caramba, imagina quem tá querendo entrar. Então, você tem que estudar muito, muito, muito. Então, não adianta você achar que vai ter como fazer isso de um jeito fácil. Então, você vai ter que estudar bastante. Então, tem que estudar. Outra coisa que eu falei, o outro ponto, era publicidade. Porque não adianta você ser um cara muito foda se ninguém sabe que você trabalha com isso, sabe? Todo mundo tem que saber que você desenha. Às vezes você é uma pessoa meio tímida, meio recatada, que você tipo fica, eu faço um desenho, eu não sei o quê, ou então, assim, você desenha e fala, não faço rabisco. Não, cara, você não faz rabisco. Acabou esse negócio de rabisco. Quem falar que faz rabisco tá errado. Você desenha. Você pode achar que seu nível tá tão bom ou não está tão bom, mas você desenha, saca? Você tem que saber isso é uma coisa séria, então você tem que falar isso de peito erguido, sabe? De queixo erguido. Então, tem que se levar a sério e você tem que mostrar para todo mundo que isso é sério. Porque se você trata isso de forma... Se você mesmo tem essa visão meio pejorativa, meio, desenho... Imagina como as pessoas de fora vão olhar. Então, você desenha, você tem que mostrar para o mundo que você desenha para as pessoas poderem te contratar. Elas não vão esbarrar em você e você vai derrubar uma pasta de desenho no chão e ia falar, nossa, você desenha, quer trabalhar para mim? Não funciona desse jeito. E hoje, a forma mais fácil de você conseguir publicidade, e uma publicidade gratuita que no passado seria caríssima, e hoje você tem gratuita, é justamente a internet. E você tem as redes sociais. E você tem gente que tem publicando no YouTube, no Instagram, no Tumblr, no Pinterest, DeviantArt, ArtStation, Behance. Então, o que não faltam são locais para você expor seu trabalho. E vai ter um monte de gente ali também expondo os trabalhos deles. Então, expõe o seu trabalho, não tenha vergonha de mostrar o seu trabalho. Se um dia você falar assim, eu acho que meu trabalho está muito melhor do que aquilo ali do passado, então você pode limpar a sua galeria e começar a refazê-la, mas não dá para você ficar fazendo as coisas escondido, porque isso vai atrapalhar justamente essa velocidade com a qual você vai conseguir começar a pegar trabalhos. E eu acho que um ponto muito importante é justamente uma questão da humildade e de saber que ninguém é uma ilha. Ou seja, como eu falei, nós somos peças que se encaixam umas nas outras para criar algo maior, sempre. Ou seja, não adianta você achar, mesmo que você seja um cara, digamos assim, beleza, você não está na área, mas você é um cara tecnicamente muito bom. Mas mesmo tecnicamente muito bom, você não vai fazer nada sozinho. Você depende de várias outras pessoas para fazer esses planos irem para frente, sabe? Então, você tem que saber reconhecer o valor que é você agregar outras pessoas na produção e você ser agregado na produção de outras pessoas. Então, e por isso a gente, daí, desse ponto específico, a gente tira também 3 outras qualidades que a gente precisa ter para trabalhar na área, que justamente você precisa ter um nível técnico bacana, você precisa ser uma pessoa profissional, ou seja, você entrega no prazo, você é uma pessoa responsável, você é uma pessoa que sabe dos seus deveres e dos seus direitos também, ou seja, você tem que ser uma pessoa profissional e você tem que ser uma pessoa minimamente simpática, porque se você faz um trabalho com alguém e o seu trabalho é muito bom, mas essa pessoa ela acaba te achando muito antipática, ela não vai querer trabalhar com você. É mais fácil o seu trabalho ser mediano e você ser uma pessoa que é muito agradável e a pessoa vai querer trabalhar de novo com você, porque o trabalho faz parte do dia a dia. O trabalho é parte da vida. Não dá pra você... É complicado você separar justamente. Eu tenho o meu trabalho e eu tenho minha vida. Não, o trabalho é pelo menos metade da sua vida. Então, ninguém quer ficar trabalhando com mala, sabe? Então, você tem que saber o quão simpático, digamos assim, você é, sabe? Se você é uma pessoa que respeita as outras, se você é uma pessoa agradável ao redor das outras, e isso seja meio físico, ou seja, você está numa sala com outra pessoa, ou isso seja na internet, sabe? Como que você se comporta na internet? Que tipo de ação você toma? Que tipo de linguagem você tem? E isso eu não estou falando de, sei lá, de você ser muito informal ou não, mas simplesmente você ser uma pessoa mais decente ou não, sabe? Então, você tendo esses 3 aspectos, como eu falei, você tendo uma técnica boa, você sendo uma pessoa profissional e você sendo uma pessoa minimamente simpática, você não precisa ser nem uma pessoa mega extrovertida que fala pra caramba e que é amigo de todo mundo, mas você sendo minimamente simpático, você tendo todos esses 3, é certeza de você conseguir trabalho, sabe? E eu falo certeza porque muita gente fala assim, poxa, mas é uma área muito competitiva, mas é uma área que é muito difícil alguém que tem esses 3. Mesmo assim, tipo, parece simples, mas não é tão simples.
Então, se você é um cara que tem um nível técnico bom, cara, só correr atrás dos outros. Sendo que desses, justamente, eu acho que o mais fácil de ter é justamente o nível técnico. É muito mais fácil você estudar para ter um desenho bacana, uma pintura bacana, do que você ser uma pessoa melhor, do que você ser uma pessoa mais responsável. Porque tudo isso aí, porque eu juro para vocês, você consegue em 2 anos se tornar um artista muito bom. Mas eu acho muito difícil uma pessoa em 2 anos se tornar uma pessoa muito boa. Ela é uma construção que ela vai tendo da vida toda de educação. Então, saca, para prestar atenção nisso também. Então, eu acho que isso é o que eu tenho para passar aqui para vocês. Eu queria agradecer a todo mundo que viu o vídeo, agradecer a escola por estar me oferecendo esse espaço aqui para falar com vocês. Eu sempre quis falar um pouco, mas quando eu estava em Brasília, acabava que eu não tinha muito esse espaço. E é por isso que eu falo para vocês, as pessoas são muito importantes e é muito importante justamente você fazer parte do projeto das outras pessoas, você chamar outras pessoas para o seu projeto. Então, é isso aí. Boa sorte na jornada de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa conferência. E não deixem de ver os outros vídeos dos outros professores que estão bem legais. Então, e outra coisa, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos, que eu tenho certeza que você tem um monte de amigos que estão nessa mesma situação que você, que estão precisando dessa guia inicial de como que funciona a área, de como começar e do que fazer. Então, bora lá, galera!